Oi, gente, vamos dar continuidade à nossa terça-feira. Vejam só, agora nós iremos falar de um assunto muito importante. Não que todos os outros não sejam importantes. É porque esse assunto requer um cuidado, uma atenção, porque fala sobre vidas, né? Fala sobre vida ou morte. Ah, tia, como assim? Peguem aí o livro de vocês, na página 184 de Geografia, e vocês irão entender melhor. Vamos pular essa parte aquizinha de olho no local. Venham para essa parte aí. Impactos da exploração dos recursos minerais na natureza. A atividade de retirar minérios da superfície terrestre é considerada uma das mais impactantes ao ambiente natural. Vamos lá. O nosso Brasil, o nosso país, ele é riquíssimo, ele tem várias fontes de riqueza, ele gera energia com a força da água, ele tem recursos minerais, né, riquíssimos, ou seja, extrai o ouro, extrai o ferro, extrai, né, para fazer o aço, extrai várias coisas da natureza para o nosso bem. Só que é o seguinte, a extração desses materiais, o mau trabalho, o trabalho mal feito desses materiais, podem ocorrer isso aqui que nós vamos aprender agora, e eu acredito que vocês já tenham visto na televisão, porque isso já passou na televisão. O que é? Na maioria dos casos, para se chegar aos recursos, é preciso alterar drasticamente a paisagem do local. Então, é isso aqui. Em algumas situações, a natureza ela é modificada com a ação humana. As pessoas querem tanto riqueza, elas descobriram que tem muitas riquezas, né, minerais no Brasil, e elas querem extrair para poder ficarem mais ricas, para poder melhorar também, né, a condição de vida de outras pessoas. E a natureza vai desgastando. Só que na questão dos minérios é pior. Quanto mais você vai extraindo, exemplo, eu falei a vocês sobre o ouro, né? Que o ouro ele é retirado, né, debaixo da terra, de rochas. E essa lama que é retirada, se você vai cavando, imagine o seguinte: se vocês forem cavar um buraco, vocês pensem, vocês vão cavar, e essa areia vai para onde? E essa terra que vocês cavaram vai para onde? Vocês imaginem milhões e milhões de montanhas de terras, vai para onde? Então, o que foi que o ser humano resolveu fazer? Ele construiu um local que se chama uma barragem. Nesse local, toda a lama, todo o rejeito que é retirado dessa terra para extrair, né, coisas debaixo da terra, essas pedras preciosas, rochas, então é colocada toda essa lama em um local. Esse local fica parecido com um grande lago, um grande rio, só que esse local ele é cheio de lama mesmo, de areia. Vocês já ouviram ou já viram na televisão a barragem eu esqueci o nome, gente, agora, desabou, né? Milhares de pessoas morreram, porque algumas pessoas moram perto dessas barragens, e vocês imaginem aquela lama descendo de vez para a casa das pessoas, e aí acaba destruindo mesmo. Por isso que o homem também deve, além de pensar em crescer, em enricar, em ter muitas coisas, ele tem que parar um pouquinho, tem que analisar e tem que pensar que essa lama que ele retira, esse material que é retirado, tem que ser colocado em um local que não ameace a vida das pessoas, porque chega, né, gente, de tantas barragens serem estouradas e estarem destruindo a vida das pessoas só para os outros ficarem enricando cada vez mais. Aí tem assim, de maneira simplificada, podemos definir algumas fases do processo de exploração mineral. Primeiro, é preciso ter acesso a esses recursos. Para isso, é necessária a retirada da vegetação, a abertura de cavas e a movimentação de terra.
Então vejam aí nessa imagem de vocês da página 184 o que foi feito. Foi feito um grande buraco. Quando ele fala uma cava, eu vou exemplificar. Imagine vocês tirando terra, né, de um local. E onde vai essa terra? Então foi feito um buraco, imagine um buraco, para ir colocando essa lama que é retirada da terra, como se fosse guardando. Só que se esse local não for um local apropriado, bem seguro, não vai suportar o peso daquela lama, daquela argila, e ele vai estourar. E as casas que estiverem próximas, infelizmente, serão inundadas por essa lama, né? Então, e cava, no glossário, vem explicando que é o quê? Qualquer trabalho de escavação em terra, por exemplo, abertura de valo fosso, de passagem ao reservatório, de preparação do solo para a agricultura. Então, nessa fotografia aí, mostra uma cava feita para a exploração do minério de ferro. Então, os exploradores foram retirar o minério de ferro debaixo dessa terra, né, gente? E toda essa lama está indo para um local. Local esse que, se não for bem seguro, acaba colocando as vidas em perigo. Muitas vezes são utilizados explosivos para esses fins, que podem lançar fragmentos à distância e causar poluição da atmosfera, além de poluição sonora e destruição do relevo. Ou seja, quando o homem vê que está sendo muito difícil cavar aquela terra, ele coloca explosivos para que, quando explodir, né, ele consiga chegar até o local e extrair o seu minério de ferro, né? E aí ele conseguir fazer vários objetos, esses objetos irem para as fábricas e serem consumidas. Porém, com muito cuidado, né? Aí tem assim, olha uma explosão aí embaixo, na página 184. As explosões causam vibrações do terreno, poluição do ar, poluição sonora e afetam o relevo e os animais que vivem ou dependem do sol. Então, viram aí? O nosso país é rico, riquíssimo. Nosso país tem como extrair várias coisas, milhares de coisas. Porém, algumas pessoas não estão tendo cuidado. Na página 185, tem aí. O transporte e o procedimento do minério também geram poeira e consequente poluição do ar. Entre os principais impactos ambientais ligados à atividade de mineração, podemos deixar cá. Ou seja, a escavação, né, gente, dessa terra, debaixo da terra, o que pode acontecer com o solo, com a natureza? Alterações de curso de água, porque pode estar, tem algum rio ali por perto, algum lago, e de repente ele pode ser destruído, né? Porque essa terra pode inundá-lo e pode tapar de repente esse rio. Desmatamento, descaracterização do relevo, a terra não vai ficar mais plana, né? Redução da fauna, que são os animais, porque os animais eles vão acabar sumindo se as pessoas estão retirando tudo que vem da natureza, né? Todo o espaço dos animais vai acabando eles ficando sem o habitat deles. Poluição atmosférica devido a essas explosões e aumento dos processos erosivos, ou seja, se foi colocado um explosivo para estourar naquele local, o que vai acontecer é que aquele local vai ficar fraco. Então pode acontecer o que? Erosão e enfim, né? Além disso, a atividade de mineração pode trazer risco para as populações, como eu acabei de falar, que vivem próximas às áreas onde ela é realizada, principalmente quando os cuidados necessários não são respeitados. Lembra que eu falei? Como exemplos disso, temos 2 graves acontecimentos que ocorreram no estado de Minas Gerais nos anos 2015 e 2019, ano passado, gente. Vocês viram que não está tão distante, não. O ano passado aconteceu um desastre ambiental, né? E que atingiram as localidades de Bento Rodrigues, é isso que eu estava tentando lembrar, no município de Mariana, e o Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, né? Em seguida. Então, as pessoas nesses locais acabaram perdendo a vida, perdendo casas, porque essa lama desses rejeitos acabaram saindo com tudo. Gente, existem alguns vídeos, né, na internet, se vocês procurarem, vocês vão ver. Eu não vou mandar
mandar esse vídeo para vocês, porque eu não sei se vocês estão preparados para assistir, né? Não sei se vocês têm essa idade certa para poder ver, vocês podem se admirar, porque nós adultos, né, nos admiramos ao ver essas imagens, a imagem de vocês. Mas caso vocês tenham a curiosidade, só é vocês colocarem erosão que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais, né? A barragem, então vocês colocam barragem desabou em Brumadinho. Vocês podem colocar se vocês quiserem ver. Pergunta a mamãe de vocês, né? Se vocês podem ver essa imagem, porque é assim, uma imagem chocante. É quando realmente aquela barragem ela desaba e acaba indo com tudo. O que vem pela frente eles vão levando carro, casas, pessoas, né? Então, por conta dessas pessoas que não tomaram cuidado com os rejeitos. Os dois eventos tiveram a mesma natureza, o rompimento de barragens de rejeitos provenientes da mineração. Elas são estruturas construídas para impedir que o material que sobra da atividade mineradora chegue aos rios da região e os contamine. Mas o que aconteceu? Com a explosão, né, com o rompimento dessas barragens, essa lama acabou indo, né, e acabou indo para os rios também, poluindo, os animais perderam seu local também de moradia, né, então foi uma destruição geral. Na página 186 tem assim: além das barragens para captação de água e geração de energia que estudamos anteriormente, também existem as barragens de rejeitos de minérios. Essas barragens são grandes reservatórios que podem conter bilhões de litros de material rejeitado da mineração. Aqui, gente, eu vou fazer um resumo. Ele está falando aqui sobre as consequências, vocês podem ler, tá? Sobre as consequências do mau uso, né, desse trabalho, né, a falta de fiscalização, porque isso gerou uma falta de fiscalização. É preciso ter algumas pessoas que vão lá, que veem essa barragem, porque para uma barragem ela desabar, gente, ela desmoronar, é preciso que ela já venha dando alguns sinais, exemplos. Estoura um buraquinho aqui, estoura outro buraquinho ali, de repente ela vai. Então foi falta de fiscalização, infelizmente, né? O que é que eu vou deixar para vocês? Na página 33 do material de apoio de vocês, vamos lá para a página 33, o material de apoio. Tem o seguinte, olha, tem esses quadrinhos aqui. Aqui, gente, é um trabalho, tá? Vou deixar para vocês fazerem esse trabalho. O que é que vocês vão fazer? Esse trabalho já vai valer nota para as nossas últimas provas de final de ano. O que é que vocês vão fazer? Na página 186 tem assim: utilize a página 33 do seu material de apoio para criar uma história em quadrinhos. Nessa história, você deve comentar a importância de cuidar dos recursos naturais para que eles não se esgotem. Apenas isso, gente. Vocês irão criar uma história em quadrinhos, de acordo com o que eu expliquei, né? O que fazer? A gente sabe que o homem precisa, a gente sabe que a natureza, ela tem muito a dar, a gente sabe que é necessário que retirem até para a sobrevivência de muitas pessoas, mas como fazer, né? Como ele está dizendo aqui, nessa história você deve comentar a importância de cuidar dos recursos. Então, o que fazer para isso não acontecer? Será que as pessoas não devem construir as suas casas próximas às barragens? Mas se elas não tiverem outro local, se não tiverem condição, né? Então, pensem aí em uma história em quadrinhos que vocês vão falar sobre a importância de ser retirado esses minérios e o cuidado, tá bom? Então, eu vou deixar para que vocês me entreguem na próxima semana, na próxima terça-feira. Eu vou esperar vocês fazerem essa. Quem já quiser fazer, já quiser me enviar, coloquem o título, o desenho, escrevam também, tá certo? Então, essa atividade que eu deixo para vocês. Um beijão e até amanhã.